Olá, estudantes, sejam bem-vindos. Sou o professor Alex Rezende Heleno. Vou trabalhar com vocês o componente curricular Literatura Brasileira 1. Aqui vocês têm algumas informações sobre o meu currículo e mais abaixo vocês têm o link do currículo Lattes, caso queiram verificar outras informações. Vou passar agora a apresentação da nossa sala. Então, o componente Literatura Brasileira 1, com carga horária de 60 horas e que será desenvolvido durante o período de 21 de janeiro a dia 10 de fevereiro. A nossa sala de aula ela está composta pelo material didático e pela atividade da semana. Aqui vocês têm alguns avisos que serão colocados ao longo do componente. Vocês têm também o plano de ensino, o cronograma dos nossos encontros e as unidades. Nosso componente ele tem 3 unidades e o exame final, caso seja necessário. Vou abrir aqui para vocês agora a primeira unidade. Nessa primeira unidade, nós vamos trabalhar sobre a literatura de informação e o barroco brasileiro. O nosso período para desenvolver essas informações, fazer esses estudos, é de 21 a 26 de janeiro. A gente vai tentar manter-se dentro dessas datas, inclusive com a realização das atividades avaliativas. Dentro dessa unidade, nós vamos ter textos que vão trabalhar sobre a condição colonial, esse período que vai da chegada dos portugueses ao Brasil até o início desse processo de colonização. Na sequência, nós temos aí os ecos do barroco, para a gente poder trabalhar, sobretudo, a literatura produzida nesse período, os autores, Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, inclusive um texto aqui sobre a prosa do Padre Antônio Vieira. E nós temos a Carta do Pero Vaz de Caminha, que faz parte dessa literatura de informação, e um texto importante historicamente e também para a literatura brasileira e para a formação do Brasil como um todo. A nossa atividade ela vai trabalhar justamente a partir da Carta de Pero Vaz de Caminha. Nós vamos fazer a leitura do texto e a atividade consiste em fazer essa leitura crítica, trazer pontos de forma crítica, que já aparecem na Carta do Pero Vaz de Caminha e que trouxeram, trazem até hoje consequências para a formação da própria sociedade, para alguns conceitos, alguns preconceitos que já estão presentes desde a Carta do Pero Vaz de Caminha. Essa atividade, então, a gente pretende fazê-la até o dia 26 de janeiro. Passo agora à unidade 2. Na unidade 2, nós vamos trabalhar especificamente o arcadismo brasileiro, e aí nós temos esse período de 27 de janeiro até o dia 2 de fevereiro. Nós temos os seguintes textos para serem trabalhados. Arcade e Ilustração, nós vamos falar sobre essa contextualização do arcadismo, sobre os autores e sobre a escrita e influências que o arcadismo brasileiro teve. Arcádia faz essa referência a esse classicismo, essa volta ao classicismo que os escritores fazem na sua escrita, e a Ilustração faz referência ao iluminismo, a influência do iluminismo na própria colônia, na sociedade e na escrita de alguns autores. Lembrando que esse período ele se dá, sobretudo, dentro do contexto de Minas Gerais, Vila Rica, atual Ouro Preto, e os escritores, a maioria deles, se encontra nesse território. Os Árcades Inconfidentes no Brasil e as Reformas Pombalinas, aqui também em relação ao contexto, tanto português quanto brasileiro, lembrando que nesse período o Brasil continua sendo colônia. O Legado Árcade no Brasil, A Difícil Mudança, e Marília de Dirceu, Impressões de Leitura. Esse último texto, Marília de Dirceu, é a obra do Tomás Antônio Gonzaga. Nós vamos fazer a leitura desse texto e a atividade da unidade ela vai ser feita com base na leitura dessa obra literária. Vocês vão fazer a leitura do texto e aí vocês vão produzir um arquivo com alguns parágrafos para justamente falar do que acharam, É uma leitura um pouco pessoal, o objetivo é justamente que vocês façam
a leitura do texto e conheça um pouquinho da escrita e desse texto que é bastante representativo do arcadismo brasileiro. A atividade vale 20 pontos também, e aí vocês vão apresentar essa reflexão a partir desse texto. Passo agora à unidade 3. Na unidade 3, nós vamos falar sobre o romantismo brasileiro. Nosso período, né, vai de 3 a 10 de fevereiro. Dentro dessa unidade, nós temos alguns materiais, então vamos falar do romantismo. Novamente, né, temos a contextualização desse período, as influências desse período e os autores, né, que fazem parte desse período. Então aqui a gente vai ter, né, a parte da prosa, primeira, segunda e terceira geração da poesia brasileira e, na sequência, a parte da prosa na literatura. Esse primeiro texto principal, esses outros textos complementares, a criação do Brasil através do romantismo, é um texto interessante também porque o romantismo, né, ele coincide com a independência do Brasil e aí é preciso, né, fazer essa caracterização do que é o Brasil, do que é o brasileiro. E o romantismo ele traz, a literatura romântica, né, ela traz muito dessas informações. Nós temos aí dois textos, né, que são marcantes desse período, a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, faz parte aí da primeira geração, e o Navio Negreiro, que faz parte já da terceira geração, chamada também Geração Condoreira. Aqui volto a lembrar, né, nós ainda, apesar de ter havido a independência, ainda se vive, né, um período de escravização, e o Navio Negreiro é justamente uma crítica à escravização no Brasil, escravização dos povos africanos. O último texto, né, o último documento que vocês têm aqui na sala, nessa unidade, é o modelo de plano de aula. Esse modelo de plano de aula faz parte da atividade da unidade 3. Na unidade 3, vocês vão produzir, a partir desse modelo de plano de aula, vocês vão produzir o plano de aula para trabalhar um texto do romantismo. Então, vocês vão escolher um texto que nós estudamos, né, ou um outro texto que faça parte do romantismo. Vocês vão montar um plano de aula a partir desse modelo. E aí, a proposta, né, tem sequência aqui. A partir desse plano de aula, vocês vão fazer um seminário e no seminário vocês vão fazer essa apresentação desse plano de aula, apresentando, né, cada um desses itens que compõem o plano de aula. Então, o seminário, né, a partir desse plano de aula, com base num texto do romantismo. Essa, então, é a unidade 3 e aí nós temos 60 pontos e vamos tentar manter, então, o prazo, né, da entrega da atividade. Por fim, aqueles que precisarem poderão fazer o exame final. Espero que ninguém precise, né? Espero que todos alcancem a pontuação necessária durante as unidades, mas se houver necessidade, a gente tem a possibilidade de fazer o exame final. Agradeço, espero que a gente tenha excelentes momentos juntos e nos vemos em breve.